Professor João Leonel, se a gente puder pensar, né, numa abordagem literária como uma fusão de horizontes, né, do leitor, horizonte do texto, e a consciência como doadora de sentido nesse processo de subjetivação da mensagem, quais são os contornos, os demarcadores que a gente precisa ter em mente para não viajar, atribuir, né, nesse encontro literário, né, tudo aquilo que tocar a nossa subjetividade? Bom, Júlio, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que todo ato de leitura é uma fusão de horizontes. Isso não é só uma leitura literária da Bíblia. Qualquer leitura é fusão de horizontes. Uma leitura de bula de remédio é fusão de horizontes. Se você não entender o que ele está dizendo, se aquilo não fizer sentido no seu plano histórico, na sua vivência, né, você não vai entender e, portanto, né? Então, qualquer leitura é uma proposta de mundo que um texto traz e a sua compreensão histórica daquilo gerando sentido. E o que o Gadame, a Porriquet e outros vão dizer, e aí isso choca com a hermenêutica tradicional, é que o sentido, né, que surge desse encontro de horizontes não está no texto, isso está no leitor. Mas o que eles estão dizendo é que a aceitação ética desse encontro sou eu que decido. Então, eu li alguma coisa, aquilo entrou na minha mente, mexeu com questões que eu tenho, eu elaborei, aí surgiu uma compreensão. Onde que está a compreensão? Não está no texto, não está solta por aí, está em mim. E eu sou responsável por elaborar isso, aceitar, não aceitar, assumir, não assumir, mas eticamente, moralmente. Então, qualquer leitura, né, passa por esse processo. Claro que eu sei que a hermenêutica bíblica não diz isso. O que a hermenêutica bíblica vai dizer? Que para eu me cercar de seguranças, eu tenho que, então, recriar o ato comunicativo. Ou seja, né, um primeiro autor com um primeiro leitor. Esse é o ato, e aí, gente, presta atenção no que eu estou dizendo, esse é o ato inspirado na hermenêutica tradicional. Então, eu, como hermeneuta, tenho que recriar esse ato. Só que daí, meu amigo, minha questão é a seguinte, você vai falhar sempre, você não consegue recriar, a gente acabou de falar nisso agora. Você não consegue recriar. Além do que, há um erro teológico sério, porque o ato não é inspirado, é o texto que é inspirado. O texto é o produto do ato, e não o ato em si. E aí entra uma questão, muita gente ortodoxa, fundamentalista, fica dando ênfase para o ato, quando a própria escritura enfatiza o texto. Né? E a gente precisa enfatizar isso. Bem, agora eu entendo o que você está dizendo, Júlio. O processo, né, de assimilação, de compreensão, de aceitação ou não de um texto pode criar subjetividade? Claro que pode. É só você ver os milhões, sei lá, de comentários da Bíblia que existem. E eles são a prova mais cabal de que essa racionalidade, essa objetividade da exegese, ela simplesmente fracassou. Porque se a exegese fosse objetiva como esse pessoal diz, você teria 1, 2, 3 comentários no máximo, de Mateus, de Efésios, Deuteronômio, Gênesis. Porque você tem milhões de comentários. Por quê? Todo ato de leitura, mesmo do exegeta, mesmo na exegese, é um ato histórico, é um ato circunstanciado. É isso que esse pessoal tem que entender e que não entende. Ou entende e não aceita. Então, eu sempre digo assim, Júlio, a leitura, no caso nosso da Bíblia, traz consigo uma responsabilidade ética muito grande. Depois que eu tenho conhecimento de coisas que eu estou lendo, eu tenho que responder por isso. Então, a minha resposta não é simplesmente a reafirmar o passado. Isso é irrelevante. Isso não tem relevância nenhuma para a minha fé e para o meu dia a dia hoje. O que eu tenho que afirmar no que esse texto me toca, em que ele me desafia, em que ele quer que eu mude. É isso que mexe com a minha vida, é isso que o ato de leitura tem que gerar para mim. De certa maneira, foi o que os evangelistas fizeram nas interpretações sui generis de passagens do Antigo Testamento,
quando eles associam eventos da história de Jesus como cumprimento de passagens, profecias do Antigo Testamento? Eu acho que é próximo, né? Eles estão lendo o Antigo Testamento a partir de uma lente cristológica, né? Estão procurando evidências sobre o Messias, e sempre é uma leitura de atualização, né? O grande problema, né, da exegese tradicional, na sua aplicação historicista, é não entender que o texto é passível de aplicações, ele é passível de leituras e não de uma leitura. Então, enquanto a exegese busca fechar o texto, esse texto, enquanto literatura, ele está sempre propondo novas atualizações. E esse processo já está na Bíblia, né? Você tem gente no Antigo Testamento lendo textos mais antigos do próprio Antigo e atualizando. Então, por exemplo, Isaías atualiza o Êxodo na saída da Babilônia. E você tem outros caras no próprio Antigo. E aí você tem os caras do Novo atualizando o Antigo. Esse é um processo que nunca para. Todo mundo que lida com texto está nesse processo o tempo todo. Os textos estão sendo atualizados. Entra aquela grande discussão, o servo do Senhor. Quem é o servo do Senhor? É Jesus, porque o Evangelho de Mateus falou que é Jesus. Tá, mas essa é uma interpretação cristológica. O autor do Evangelho está lendo, né, o servo do Isaías 53 a partir de Jesus. Mas Paulo se chama de servo do Senhor. E uma interpretação forte é que ele está assumindo que ele é a atualização do servo do Isaías 53. Quem é? Aquele que sofre pelo seu povo, aquele que está disposto a morrer, etc. A igreja é a serva do Senhor na atualização do servo do Isaías 53. Isso, gente, é teoria de texto. Por isso que eu digo, a gente precisa aprender a ler texto para depois poder interpretar. Mas se a gente ficar confinado, né, ao método histórico gramatical ou histórico crítico, né, com perdão da heresia, a gente vai pensar que a interpretação que Mateus fez, por exemplo, do nascimento de Cristo, do regresso do Egito, foi um desvario. Né? Ou foi uma mensagem esotérica? Só é possível se a gente entender que o texto tem potencialidades, correto? Claro. E a interpretação, ou as interpretações, mostram na prática isso, né? Então, assim, o medo da subjetividade, ele tem que ser diminuído, porque sempre vem aquela pergunta, talvez o Carlos ouve isso também. Ah, mas então eu posso dizer o que eu quiser? Não, meu amigo, você não pode dizer o que você quiser, porque você não tem liberdade para dizer o que você quiser. E não é que você não tem liberdade porque os outros proíbem, é que você é um ser finito e limitado. Então, eu sou, né, um pastor presbiteriano, eu sou alguém formado em teoria literária, eu sou um professor universitário. Isso delimita o meu mundo. Eu sou um leitor condicionado por essas questões. Eu não consigo ler como, por exemplo, um leitor pentecostal. Então, beira a burrice, desculpem o termo, beira a burrice esse tipo de falar, então eu posso dizer o que você não pode. Você tem que reconhecer exatamente o oposto, a sua limitação cognitiva de compreensão e saber trabalhar com ela, e, de novo, ser humilde para entender que a sua compreensão dos textos da Bíblia estão, de certa forma, condicionadas pela sua formação histórica. Mas outros leitores terão outras leituras igualmente condicionadas por outra formação histórica. E o que você tem que fazer não é brigar com eles, é saber ouvi-los, é saber respeitá-los, é saber dar a sua contribuição, o outro dá, e você criar um grande campo interpretativo da Bíblia onde há o respeito e onde há uma pluralidade. Quando você fala de atualização, no sentido, então, aristotélico? Ah, sei lá, Júlio, explica aí o que você está perguntando, amigo. De converter a potência em ato, a potência supostamente intrínseca à substância? Então, sabe, a gente trabalha muito com questões ontológicas, né? Então, isso começa lá com Deus, vai para a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Não tem discussão mais chata do que essa. Eu acho que a Bíblia é muito pragmática, né? Ela começa com Deus em ação. Então, o Deus da Bíblia hebraica, o Deus do Novo Testamento, é um Deus em ação. E eu vou ser muito direto, não me interessa saber o que Deus está fazendo agora, o que me interessa é saber que ele age na história de modo salvador.
que ele age através de Jesus, que ele está presente através do Espírito Santo. É porque é isso que a Bíblia quer me ensinar. Qualquer pergunta minha que vá além disso é irrelevante, e aí sim pode ser heresia.